E vamos de economia. Saíram os dados do IPCA e a inflação oficial subiu 0,64% em setembro. Denise Campos de Toledo, isso assusta, não assusta? Assusta sim, viu, Kalina? Uma variação muito pesada que superou a média das projeções do mercado financeiro, que já contava com uma pressão, porque está acompanhando a evolução, principalmente de alimentação no atacado, e sabia que viria um índice pesado. Agora, 0,64 é mais pesado do que se imaginava e joga a inflação em 12 meses para 3,14%. Aí já passa do piso da meta, que vinha sendo comemorado já há bastante tempo, uma inflação muito bem comportada, e aí deu um salto. Para você ver a diferença do comportamento, em setembro do ano passado, o IPCA tinha caído, tinha tido uma deflação de 0,04% e em agosto tinha subido 0,24%, agora pulou para 0,64%. A alimentação continua sendo um grande fator de pressão, subiu na média 2,28% e respondeu por 0,46 ponto percentual dessa alta de 0,64. Portanto, teve um peso muito significativo. Mas outros grupos de preços também estão subindo, roupas e calçados que durante muito tempo ficaram bem comportados, agora tiveram também influência no índice, gasolina pesando a maior parte das capitais, apenas poucas exceções, o que colaborou também para segurar ainda o índice. A gente tem um fator muito específico, que foi aquela proibição do governo de reajustes dos planos de saúde. Então, houve uma devolução de aumentos que já tinham sido anunciados, isso foi incorporado agora. Então, o item saúde teve uma queda e colaborou para segurar ainda o índice, não deixar ser tão elevado como agora. E fica preocupação, primeiro com a alimentação, que a gente ainda tem aumentos no atacado, e depois serviços que estão voltando à atividade, e eles ficaram durante muito tempo com promoções para atrair a clientela, trabalhando de uma forma bastante restrita, e eles podem aproveitar depois o retorno para aumentarem novamente os preços, como aconteceu, aliás, com a educação. Então, há uma grande preocupação acumulada no ano, o IPCA está em 1,34% e ver como o mercado vai reagir a isso, né, Kalina? Não, e nessa sexta o mercado segue com otimismo, Denise? Segue com otimismo que foi marcado ontem pela decisão de Trump de dar continuidade às conversas em torno de um pacote de estímulo nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos forem melhores, isso ajuda a economia global e teve uma repercussão muito favorável nos mercados. Aqui no Brasil, teve uma repercussão favorável também. Essa proximidade entre Guedes e Rodrigo Maia, defendendo responsabilidade fiscal, tentando estabelecer uma pauta de prioridades, mas tem muito ruído nesse sentido, Kalina. Então, o mercado não confia muito, continua aquela pressão na curva de juros, o Tesouro se ajustando aí às condições do mercado quando ele vai colocar títulos para poder captar recursos. Então a gente vê mesmo esse encurtamento, uma desconfiança muito grande, jogando conversas importantes para depois das eleições, e aí bate com o final do ano e ainda tem as eleições para a presidência da Câmara. Então tudo isso gera aí uma pressão política muito forte, se falou até em desmembramento aí do Ministério da Economia, Guedes falou que era conversa fiada, o presidente Bolsonaro descartou, mas a gente vê que tem aí toda uma mobilização política tentando esvaziar um pouquinho a posição de Guedes, que Guedes é bastante restritivo nessa questão fiscal e tenta segurar despesas, né? O relator daquela grande PEC aí que vai tratar do orçamento e outras medidas já disse que qualquer que seja a fórmula do Renda Cidadã vai desagradar alguém. Então todo mundo fica imaginando que vem alguma maldade depois das eleições para estabelecer todas essas mudanças. Enfim, fica esse clima de expectativa, mas com as sinalizações positivas. Hoje a gente tem o dólar novamente em queda na abertura, recua 0,62% e a cotação de venda do comercial está um pouco acima dos R$ 5,58. Obrigada, Denise, pelas informações. Bom fim de semana para você.